Vocês já pararam para pensar o quanto a gente pede a Deus? E pedir a Deus não é problema nenhum, a gente sabe disso, né? A gente precisa mesmo conversar com o Criador. Mas é interessante a gente pensar também se nós entendemos a resposta, porque Ele não deixa a gente sem. Isso é um fato. Mas, por exemplo, a gente pede a Deus e muitas vezes a gente entende essas respostas como um não. E como que isso funciona? Um exemplo pra gente. Eu pedi a Deus para retirar os meus vícios. Vamos entender o que seriam alguns vícios? Bebida, a gente sabe que é um vício, mas na verdade é uma doença também. Ela prejudica a própria pessoa, ela prejudica outras pessoas, a família, os amigos, né? Se você beber e sair para dirigir, você vai prejudicar terceiros, então ela tem ali suas consequências. Mas é fácil parar? Claro que não. Aí vamos ver um outro exemplo aqui. As drogas são um vício, o sexo em exagero, e aí tem os vícios também que a gente não enxerga. Fofoca. Amanda, fofoca é um vício? É um vício. E dá briga e dá até morte. Isso aí todo mundo concorda. Mas a gente não entende que faz fofoca, né? A gente acha que tá só comentando. E isso já é um agravante, porque a gente mascara aquele vício. Vaidade é um vício? Claro que é. Mas qual tipo de vaidade, Amanda? Tem problema a gente se arrumar, a gente ter esse tipo de vaidade? Não. O excesso da vaidade, dos elogios, de achar que eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou muito, muito bom em tudo, melhor do que os outros, aí começa a prejudicar. O que mais que é vício? Gula é vício? Essa pega a gente, né? Porque comer é tão bom, mas em exagero faz mal. E por aí a gente vai. O orgulho, o egoísmo, né, que são ali a raiz de todos os males, e isso está no livro dos Espíritos, a gente conhece, né? Se não conhece, a gente devia conhecer. E disso a gente vai ali tendo consequências, porque a gente não enxerga. Mas o que é interessante a gente pensar? Que a gente tem a questão 919 do livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Lembra dessa resposta? Famosa, conhecida. E é fácil a gente parar para olhar no espelho e pensar assim: quem sou eu? Quais são os meus defeitos, os meus vícios? Uma vez que a gente começa a interiorizar isso, esses pensamentos, esses sentimentos e fazer essas reflexões de uma forma mais profunda, a gente começa a entender e querer mudar. Porque enquanto a gente continua com os vícios, a gente pede a Deus e nada faz para mudar, no dia seguinte a gente está exatamente do mesmo jeito, não funciona. A gente entende que Deus está dando um não como resposta, mas Deus não deixa a gente sem resposta. É interessante porque ele simplesmente fala que esses vícios não são para ele tirar, porque ele poderia, não poderia? Mas aí qual a justificativa de nós estarmos encarnados? Se a gente não precisasse trabalhar isso, mas a gente precisa aprender a desistir desses vícios. Olha que interessante. Eu preciso reconhecer que eu tenho esses vícios, entender o quão é importante eu melhorar, eu mudar, para poder desistir. Desistir, deixar de ser vaidosa, deixar as fofocas, o orgulho, o egoísmo e toda sorte de vícios. Isso sim. Aí a gente vai estar começando a caminhar, né, de uma forma correta. É fácil? Não. É para agora? Não sei, porque depende exatamente de você, de mim, de todos nós. Essa reforma íntima, ela começa por cada um. O Chico mesmo falava para nós, né, que a reforma ela começa com a gente mesmo, capinando ali ao redor para poder fazer a diferença no mundo. Olha só que bacana.
Então não adianta eu querer mudar o outro, eu querer mudar o mundo se eu não consigo mudar a mim mesmo. E aí a gente sai dos vícios e a gente cai na felicidade. Você pede felicidade? Eu já pedi. E eu tenho certeza que você também, porque todo mundo quer ser feliz. Ah, Amanda, mas a felicidade não é desse mundo. Jesus disse isso. Mas ele também não disse que não seria. Porque a felicidade é um estado de espírito. E o interessante é que Jesus responde para a gente bem assim: eu te dou bênçãos, felicidade depende de você. Como assim? Ela é relativa, né? Ela é muito relativa. Porque você pode ter uma pessoa cheia de dinheiro e profundamente infeliz. E uma pessoa como o próprio Chico, que a gente citou aqui, humilde, tinha 2 ternos, tinha vários problemas de saúde, enxergava só de um olho e era feliz, porque a felicidade é de dentro, ela é um estado. Então eu posso estar cheia de problemas, com a cabeça literalmente ocupada com as provas do dia a dia, que a gente também, né, provoca muitas delas, e estar me sentindo feliz, intimamente feliz. E aí isso vai ser muito relativo. Ele fala que ele dá bênçãos. Quais seriam essas bênçãos para nós? Também relativas. Acordar seria uma bênção. Enxergar, ouvir, falar, sentir, não é isso? Ter uma família, ter um trabalho, buscar a Deus é motivo de felicidade. E a gente sente uma felicidade ainda maior quando a gente se conecta mesmo, quando a gente faz uma prece, quando a gente olha a natureza. Enfim, para muitos isso vai ser uma bobagem. Não vai trazer felicidade nenhuma, mas para outros, nossa, um estado de graça, êxtase. Então entende como é relativo? A gente não fica com vergonha quando acontecem alguns desastres, algumas tragédias, e aí as pessoas são entrevistadas e falam assim: ah, verdade, eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi meus móveis, vou ter que começar tudo de novo, mas graças a Deus ninguém morreu. Olha isso, para ele isso é motivo de felicidade e para nós. Então, a importância da gente pensar quando a gente pede para ser feliz, porque a oportunidade ela nos é oferecida a todo instante. Mas como que a gente entende isso? Jesus pediu que a gente tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente pudesse entender o que realmente faz sentido, o que realmente importa. Então que a gente possa olhar para dentro de nós, que a gente possa buscar Deus em todos os detalhes, porque são muito ricos, são grandes, são especiais, são maravilhosos. Ele nos ama incondicionalmente. Então ele não colocou esses vícios, nós adquirimos esses vícios. Ele nos dá a felicidade, mas a gente precisa buscar, enxergar, entender e valorizar. E a proposta de Deus para nós é essa, que a gente aprenda com os erros, aprenda a levantar e começar, recomeçar, buscar Deus, buscar Jesus e todas as suas propostas maravilhosas que Ele tem. Então o convite fica para nós, para nossa reflexão e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Um beijo.